vai marcar o tempo aí? Vou. Olá a todos que nos acompanham Olá a todos que nos acompanham diariamente pelas nossas redes sociais, pela nossa versão impressa e pelo nosso site, hoje.com. Eu sou Rafael Bezerra, repórter de política, e estou aqui hoje com o presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás, a ACIEG, o senhor Rubens Filete. Muito obrigado pela presença, Rubens. Eu que agradeço, Rafael. Perfeito. A gente vem aí numa previsão do PIB caindo durante 11 semanas seguidas. O senhor vê isso como uma tendência? A gente pode chegar aí a um ponto em que o PIB brasileiro volte a ser negativo? Bem, Rafael, o que nós acompanhamos em nossos estudos dentro da Associação Comercial é que os aspectos políticos ele ainda está atrapalhando muito a nossa classe econômica, a nossa classe produtiva. E diante de todas as variáveis que acontecem, né, nesse primeiro semestre, a gente acredita que o governo federal, principalmente, vai começar a se ajeitar no segundo semestre e nós não acreditamos que o PIB feche em um índice, em um valor negativo, não. A gente acredita que o segundo semestre vai ser um semestre de recuperação. Qual que é o clima da associação quanto a esse cenário nacional? É preocupante? As associações ainda estão confiantes que a gente vai ter um PIB positivo, que a gente vai voltar a crescer novamente economicamente? O que acontece, Rafael, é que a gente tem algumas inseguranças que estão acontecendo. Isso é muito normal em início de governo, né, que está se ajeitando uma série de questões. Goiás, particularmente, vive um período de incertezas com incentivos fiscais, né, com as empresas que estão querendo vir para Goiânia, consultar se vai cortar incentivo fiscal, se não vai, o que está acontecendo. Então, o empresário ele fica muito preocupado com essas notícias e eles têm um receio muito grande de fazer alguns investimentos e o que a gente vê é que está todo mundo segurando investimentos para que quando tenha certeza que essas inseguranças jurídicas, né, essas inseguranças tanto do governo federal quanto do governo estadual, elas comecem a ir para um patamar aceitável para o nosso lado empresarial, aí sim essa nossa área econômica, o setor produtivo, ele começa a fazer um investimento um pouco maior e realmente aí nós vamos ter uma avalanche aí em cima do nosso PIB e eu tenho certeza que nós vamos ter um crescimento bem acima do cenário nacional. A CIEG teve agora uma mudança na presidência, né? E eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho qual que é a função da CIEG, o que ela representa, quem que ela representa e quais vão ser as novas diretrizes agora dessa nova gestão da CIEG. A CIEG, Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, é uma associação que ela foi fundada em 1937. Ela praticamente foi a primeira associação que Goiás teve, né, a mãe das associações, a gente fala que é a mãe das associações comerciais, e a função principal da CIEG ser o elo de conexão do empresário com todos os poderes, seja municipal, estadual, o setor produtivo, e fazer com que as empresas tenham mais longevidade e, consequentemente, lucratividade. Então, nós estamos ali para apoiar, para ser a voz do empresário no estado de Goiás. Essa mudança que aconteceu, né, o anterior presidente e presidente ainda deste mandato, o Euclides Barbo, ele aceitou um convite do governo, né, ele foi para a Junta Comercial do Estado de Goiás e eu já estou na CIEG há 13 anos. E nessa caminhada, passando por algumas funções, como conselheiro, diretor adjunto, vice-presidente, o meu nome foi levado ao conselho e eu fui convidado a conduzir a casa nesse período, né, de encerramento de mandato que acaba no final de 2019, mais precisamente em março de 2020. E a nossa grande missão é não deixar, né, de conduzir da forma que o Euclides conduzia, né, robustamente a casa até a sua saída em março, mas eu trago uma pegada
de resgatar aquilo que tudo que foi feito no passado foi muito bom e muito bem visto, né, pelo setor produtivo. Então, a minha primeira palavra de ordem lá, né, na minha primeira condução da reunião de diretoria foi a palavra resgate. Então, nós estamos resgatando um relacionamento um pouco mais robustos com os nossos associados, levando produtos que façam com que os nossos associados se sintam privilegiados dentro, né, do mercado. Estamos levando uma relação forte para a Secretaria de Segurança Pública, onde a gente quer os empresários muito linkados com essa área, que ela sempre foi uma área muito forte, né, de relacionamento dentro da CIEG. Pautas propositivas para o governo, né? Nós não queremos ficar apontando erro, mas nós estamos com estudos muito robustos para que a economia de Goiás e de Goiânia cresça robustamente e apontar os caminhos para que possamos junto construir uma posição sólida que seja bom para todo mundo. E não ficar apontando, esse é o problema, e aquele é o problema. A CIEG, ela é protagonista e sempre foi protagonista do cenário econômico. E é isso que a gente quer agora para essa gestão. Já trazendo um pouco mais a conversa para Goiás, a CIEG sabatinou todos os candidatos ao governo nas eleições do ano passado. E o que a CIEG espera agora desse governo de Ronaldo Caiado? Já que estamos aí com 6 meses da gestão dele, o que a CIEG está esperando desse governo? E quais são as medidas mais específicas que o setor aponta como importante para o crescimento da indústria e do comércio em Goiás? Nós acreditamos muito no atual governo. A gente vê que todo início de governo, né, você tem que ajeitar a casa, né? Você tem que mudar alguns procedimentos que você tem como diretriz no seu atual mandato, igual o governo igual a CIEG igual qualquer outra empresa do setor privado só que a CIEG, ela vem observando que em alguns momentos a condução, né, desses assuntos específicos para o governo pode ser que chegue um pouco meio desalinhados com as estratégias que o setor produtivo quer. Então, a nossa missão é fazer esse link, né, esse elo entre o setor produtivo e o governo, para que o governo ele acelere mais as suas ações propositivas para o crescimento econômico e que a gente não fique nos embates. Então, a gente acredita que o governo está começando a ir para o caminho correto, né? A gente tem uma pauta muito polêmica aí dos incentivos fiscais, que essa é uma pauta que a CIEG sempre defendeu. Os incentivos fiscais sempre fizeram com que o estado de Goiás e Goiânia, as empresas goianas, elas crescessem muito, mas nós não estamos aqui para falar se o governo está fazendo certo ou fazendo errado. O que nós queremos é criar pautas propositivas, como, por exemplo, o DIFAL. Estamos fazendo um estudo muito robusto no DIFAL, vamos apresentar para o governador, né, para mostrar que, diferente de outros governos, que fazem um marketing político muito forte em cima de corte de DIFAL, hoje, se Goiás cortar o DIFAL, nós teremos um grande prejuízo para vários segmentos da nossa economia. E a CIEG, ela está fazendo um estudo onde a gente realmente vai mostrar para o governo que o caminho são os segmentos e quais os segmentos que serão privilegiados ou não nesse estudo. E assim a gente fazer um crescimento econômico para uma proporção muito maior de empresas, né? O senhor falou aí na questão dos incentivos fiscais e antes mesmo de assumir o mandato, o governador articulou para que se reduzisse em 1 bilhão os incentivos fiscais em Goiás. E uma das exigências do Plano Mansueto, né, que é o Plano de Estabilidade Fiscal, é a redução em 10% dos incentivos fiscais. Como que a associação vê essa possibilidade de se reduzir ainda mais os incentivos fiscais, tendo em vista que está marcado ainda para setembro uma nova conversa com os empresários para que se alinhe sobre essas questões dos incentivos fiscais? Como que vê essa possibilidade de se reduzir ainda mais os incentivos fiscais? O Fórum Empresarial, né, e a CIEG em específico vem mantendo uma relação muito próxima ao governo de Goiás
referente a essa pauta. O governo de Goiás anunciou um corte de mais de R$ 1 bilhão, né, dos incentivos fiscais. O que nós temos de informação é que foram cortados aproximadamente 600 milhões, ou seja, metade daquilo que foi anunciado pelo governo. E o que nós queremos é que alguns incentivos eles sejam apenas mantidos, né? Alguns incentivos eles sejam melhorados. A intenção não é mostrar para o governo que o incentivo teria que ser dado por ser dado. O incentivo ele é um fator competitivo muito grande, porque essa guerra fiscal, né, essa guerra de manobras, de trazer empresas para os estados, isso prejudica em muito os nossos empresários. E está enfraquecendo a vinda de outras empresas. Apesar do governo ter anunciado ontem, né, mais de 16 empresas assinando um protocolo de intenção de vir para Goiás, eu acredito que esses números são muito tímidos ainda. Poderíamos estar trazendo muito mais empresas, apesar que o governo fez um trabalho belíssimo de reversão da situação, das empresas não quererem vir para Goiás, mas a gente poderia trazer um número ainda maior de empresas incentivadas e foram feitos alguns incentivos. Então a nossa missão é desmistificar, apoiar a secretária, apoiar o governador, fazer com que a sociedade entenda também o porquê que o incentivo fiscal é importante para o nosso estado e não fazer um estudo e uma apresentação de conversa para diminuir a arrecadação do estado. Nós não queremos isso, nós queremos que o setor produtivo ele gere emprego, que eu acho que essa é a principal função do setor produtivo, é a mais bela ação social que o setor produtivo faz, manter os empregos, não só criar os postos, mas fazer a manutenção desses empregos dentro do estado de Goiás. E qual que é a importância dos incentivos fiscais, tendo em vista que Goiás é um dos estados, se não o maior estado que dá incentivos fiscais? O que de benefício trouxe esses incentivos fiscais? O principal benefício é a competitividade. Para você ter uma ideia, Rafael, nós temos alguns assuntos que não são abordados no incentivo fiscal, mas quando a gente fala de e-commerce, que são números assustadores no crescimento a nível nacional, Goiás passa todos os incentivos por cima ou por estrada, ou seja, não fica registrado nenhum ICMS aqui dentro do estado de Goiás. Nós não temos nenhum tipo de incentivo específico para esse segmento que cresce assustadoramente no Brasil. Então, se você pegar o Tocantins, por exemplo, o estado de Tocantins, nós temos um benefício fiscal para o e-commerce gigante. Se a gente pega o Espírito Santo, que é a referência em benefício fiscal para esse segmento, nós temos várias empresas de renome nacional e internacional que acabam se despontando no estado e acaba gerando uma riqueza, né, e um movimento da economia naquele determinado estado. Então, o principal mote é a competitividade. Gerar mais competitividade a nível nacional e a nível estadual. Perfeito. Rubens, para a gente encerrar, houve uma tendência agora no começo do ano, ao contrário dos últimos 2, 3 anos, da geração de empregos aqui em Goiás. Isso pode ser uma tendência para os próximos meses? Deve-se seguir até o segundo período? Como que a associação está enxergando esses números da geração de emprego em Goiás? O que nós analisamos, Rafael, esse é um dado muito importante. Nós observamos que às vezes não está faltando emprego, não está faltando postos de trabalho, está faltando qualificação de mão de obra. Então, o que está chegando para nós lá pelos nossos associados é que as empresas estão abrindo vaga, postos de trabalho, mas não encontram o colaborador correto para aquela vaga. Inclusive, essa é uma das nossas ações, que até março do ano que vem, nós vamos capacitar mais ou menos 2.000 pessoas, né, 2.000 pessoas envolvidas nos cenários dos nossos associados, para que elas se capacitem mais e que tenha mais mão de obra qualificada. Nós acreditamos que ainda vai dar uma queda nesse número de vagas, né, que são sinalizadas pelo CAGED principalmente, mas a tendência é que no segundo semestre isso aumente. E o que nós estamos fazendo para que essas pessoas se qualifiquem e se encaixem nos postos de trabalho oferecidos é fazer uma manutenção e um programa muito forte de qualificação de mão de obra para os nossos associados.
E isso eu acho que vai dar uma contribuição fenomenal aqui para o estado de Goiás. Perfeito. Muito obrigado, Rubens, pela atenção, por Eu que estar te aqui agradeço. presente para conversar com os nossos internautas. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Conte com a CIEG. Até a próxima.